Olá pessoal, estamos começando mais um Tributos e Direito. Ao meu lado aqui, meu sempre companheiro de podcast, já aí uma longa jornada, já tem uns 2 anos, né, que a gente está fazendo isso. Começamos aqui. Em 2022, é isso aí. Tudo bem com você, Rogério? Tudo bem, Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bem-vindos a mais um Tributos e Direito podcast. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, foi nosso professor. Me deu aula aqui, excelente professor, inclusive. Me deu aula também na PUC, lá nos idos, eu não vou dizer que ano foi. Não fala não, Júlio, para quem vai falar a idade. Confessa aqui a nossa idade. Não vai falar isso não. Mas a gente está aqui com o nosso professor. Antes de falar o nome dele, vou falar o currículo, um breve currículo, né? Currículo extenso. Professor convidado da FGV, da pós-graduação da FGV, da Emerge, professor da graduação da Cândido Mendes, professor de várias pós-graduação, procurador do Estado, assessor do Procurador-Geral do Estado. Estou aqui com o grande professor Nilson Furtado. Tudo bem, Nilson, com você? Tudo bom, Júlio? Tudo bom, Rogério? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora que está sendo assistido. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria primeiro agradecer, né, o convite. Acho o trabalho super interessante, você trazer dessa maneira mais informal e né, sem tanto aquilo que a gente está acostumado aquela solenidade naquela solenidade toda dos seminários, palestras, mas trazer uma coisa que é muito importante, que muita gente às vezes não dá conta, né? Não se dá conta da importância da tributação na vida das pessoas. Né? Não só os profissionais da área, mas de todos. Né? Então, um prazer enorme. Queria agradecer o convite para vocês dois. A gente agradece aí o tempo aqui, ajudar a gente a levar esse projeto adiante, né, Júlio? Não, e o tema é super importante, né, Rogério? Reforma tributária, não pode deixar, não pode faltar. A gente está numa sequência de gravações de reforma tributária e o tema de hoje envolve a própria PGE, a própria Procuradoria do Estado enquanto instituição, enquanto que tipo de representação que vai surgir a partir de quando tudo isso começar a se concretizar. O que a gente está falando aqui é de poder tributário, de competência tributária dos próprios estados. E recentemente o professor Nilson participou de um evento lá na OAB com colegas também, com o Daniel que esteve aqui, né, falando com a gente sobre esse evento, a Andréia. E eu queria, o professor... Calma aí, Júlio, peraí. Tá esquecendo, cara? Caramba. Olha aí. O pessoal tem que dar like no canal. Aproveita que não paga IBS nem CBS dando like, né? Por enquanto. Por enquanto, Por enquanto ainda não é manifestação de riqueza. Não, tem que dar like, compartilhar com os amigos. Sempre esqueço isso aí. Que você tem que... Se inscrever no canal também, que é importante, que ajuda o conteúdo ser divulgado e o projeto vai ficando de pé. Até o fim do debate aqui da conversa, eu vou lembrar isso várias vezes. Isso aí. Então, Nilson, como eu estava falando aqui, eu queria que você contextualizasse o que está acontecendo, porque eu tenho visto, desde que começou esse debate sobre a reforma, uma reclamação dos governadores, uma reclamação dos municípios em torno de poder, de se vai perder poder, se não vai perder arrecadação, se não vai, como que a advocacia pública também vai lidar com essa situação, como eles vão representar o Estado, e especificamente aqui a gente vai falar de Estado, a gente falou de um tempo atrás da visão da União, mas agora a gente queria entender um pouco mais qual a preocupação do Estado, principalmente de vocês enquanto advogados públicos estaduais. Bem, Júlio, eu vou, de repente, acho que para a gente contextualizar, talvez eu dê alguns passos atrás para lembrar um pouquinho o que está acontecendo na reforma tributária, né? Essa parte da reforma tributária está atingindo a tributação sobre o consumo. Esse é o objetivo, né? Que realmente no Brasil é um pouco, ainda, né? É um pouco, não vou chegar a falar caótica, mas eu vou dizer assim, um pouco complicada, né? Por quê? Porque se a gente pensar, a estrutura do sistema tributário nacional no tocante à tributação sobre o consumo, ela volta lá para 65. A gente vai lá na emenda 1865, quando foi, né, estabelecido, o IPI já existia, mas ficou mais ou menos uma divisão salomônica. Ao invés de, naquela época em que talvez fosse mais fácil impor, porque vivíamos um estado de exceção, era mais fácil ao governo central impor as coisas, ao invés de impor que haveria só um tributo sobre consumo, a exemplo do que estava acontecendo na Europa,
O legislador constituinte na época lá, né, reformador, resolveu não, vamos fazer uma divisão salomônica. Parte fica com a União, IPI, parte fica com os estados, o ICM ainda, não tinha o S, e parte fica com os municípios, o ISS, substituindo certos impostos que já existiam, né, o IVC pelo ICM, o Indústrias e Profissões pelo ISS e assim por diante. Então isso foi feito lá na época. A Constituição de 88 não alterou muito isso, trazer alguns impostos seletivos que eram da União. Por exemplo, o imposto sobre combustíveis era da União, passou a ser dos estados, né, dentro do ICMS. Inclusive uma coisa que eu sempre achei absurda, né, trazer o fornecimento de energia elétrica para a tributação do ICMS, considerando a energia elétrica como mercadoria, que para mim é uma das maiores doideiras. Uma das ficções aí que uma das maiores doideiras que existe. Mas dentro desse contexto, o que aconteceu? Nós chegamos nisso, sempre foi uma reclamação, porque você tem muita complexidade, né? Você tem 27 unidades legislando sobre ICMS, 5.560 e poucas unidades legislando sobre ISS. E, muitas vezes, um só contribuinte ele é afetado por várias unidades estaduais ou por várias unidades municipais, né? O que é realmente difícil de acompanhar. Então, a ideia foi essa tentativa de unificação, realmente criando um IVA no Brasil, porque, inclusive, não dá nem para dizer exatamente que o ICMS seja um IVA, ou que estão criando o IVA no Brasil. Mas qual é a questão aí? E por que demorou tanto? Né? Não sei se isso já foi abordado, mas eu vou só lembrar aqui. Por que demorou tanto? Quem eram os maiores refratários, né? As pessoas que realmente tinham os óbices, né, à reforma tributária sobre o consumo? Os governadores. Né? Por quê? Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho alguns dados aqui da arrecadação do ano passado. Tá? No ano passado, em 2023, o IPI arrecadou mais ou menos 58 bilhões. Tá? As contribuições federais, PIS e COFINS, as duas juntas, 300 e poucos bilhões. O ISS arrecadou 700 bilhões. ISS todos os estados, não um estado só, todos os estados juntos. Municípios. Não, perdão, o ICMS. O ICMS tá. foi 700 bilhões, tá certo. Tá. E o ISS, todos os municípios juntos, e o Distrito Federal também, né? 120 bilhões. Então... Diferença, hein, Júlio? 700 bi, né, cara? E aí, esse que é o problema, né? O que acontece? Quando você compara o total de arrecadação de cada um desses tributos, não foi à toa que eu citei esses 5, né? Vamos tratar PIS e COFINS como um só, né? Ninguém mais aguenta, PIS e COFINS. Tu não fala PIS barra COFINS. Eu já vi várias transcrições falando ou PIS barra COFINS como se fosse uma coisa. Então vamos tratar como se fosse uma coisa só. Aí, então, se você compara o percentual dessas arrecadações no total de arrecadação tributária de cada nível federativo, né? Somando IPI, PIS e COFINS, eu estou falando de 17% da arrecadação tributária federal. Estou incluindo tudo, né? Não só os tributos familiares, como também as contribuições que vão financiar a Seguridade Social. Você pega, nos municípios, 48%. Agora você pega nos estados, 79%. Uma parcela gigantesca aí do custeio, né, da máquina. E aí, tudo bem que tem as outras receitas, né? Vai variar um pouco, tem estados que tem... Por exemplo, o Estado do Rio tem uma receita de compensações financeiras mais elevada por conta da exploração do petróleo, mas de qualquer forma, uma questão muito importante. O que eu estou querendo falar é que a adoção do imposto, do IBS, né, como esse imposto compartilhado entre estados e municípios, para os estados representa uma perda, não uma perda que vai deixar de entrar dinheiro, de repente até vai entrar mais. Ninguém sabe, né? Isso é uma coisa que ninguém sabe. De repente até vai entrar mais. Mas você perde poder realmente, porque, na verdade, o poder de tributar, que vai envolver, por exemplo, o poder de conceder benefícios, ainda que dependente do Conselho Nacional de Política Fazendária, mas ainda assim, os estados perderam isso. O juiz não vai poder. E como é que o estado faz política econômica com atração de investimentos? Né? Insisto, mesmo dependendo do CONFAS, né? Mas como é que ele faz isso com IPVA e ITD? Eu fico imaginando assim, não, vamos fazer uma atração, venha morrer no estado de Janeiro que o ITD é menor. Mas só te interrompendo, Nilson, só para voltar nisso que você está falando. O Estado, nesse contexto novo que está surgindo, que a gente também não sabe como que isso vai se concretizar,
ele ainda vai ficar submetido a essa unanimidade do CONFAS? Ou ele vai ter que compartilhar também esse poder de não tributar? Não, aí é que está. A decisão sobre a tributação ou não, por exemplo, sobre qualquer desoneração do IBS, né? Porque, só lembrando, né, CBS vai ser a parte federal, está incluindo aí PIS, COFINS, e também a materialidade do IPI. O IPI vai continuar existindo por conta de... Vamos lá, por conta da Zona Franca. Da Zona Franca. Não conseguiram resolver essa questão. Então, perdoa o pessoal lá de Manaus, mas é a verdade, né? Então, o IPI vai continuar existindo por isso, mas a materialidade do IPI vai estar englobada na CBS-BS, né? Que, como o Rogério falou bem, é a mesma coisa, né? É o mesmo posto, só foi criada essa dualidade para permitir aí parte da arrecadação de ficar com a União e parte ficar com os estados e municípios. Mas o que vai acontecer então? É interessante até do ponto de vista acadêmico, a gente tem agora uma novidade, né? Outro dia eu estava ministrando uma aula falando sobre competência tributária. Como é que você explica a competência tributária do IBS? Como que é a instituição do IBS? A instituição do IBS é através de uma lei complementar federal, que define quase tudo relacionado com a hipótese de incidência, menos as alíquotas. As alíquotas, né, vão ser definidas por lei ordinária estadual ou municipal. Então, você tem essa questão. Só que a materialidade fica toda na lei complementar. Tá? E, mais importante, desoneração também vai depender de quê? De lei complementar. Então, e aí a política tributária dos estados vai diminuir, né, absurdamente, porque você não vai poder mais fazer. Eu não estou nem completando todos os problemas que nós tivemos, acho que ainda temos um pouco, por conta da guerra fiscal, que é uma guerra fratricida. Você fica vendo, chegava a ser um Deus nos acuda, né? Porque, Espírito Santo deu um benefício, a gente tem que dar também, não, mas aí Minas deu. Aí ficava aquele negócio assim, muitas vezes com a concessão de benefício de maneira impensada, né? Sem um levantamento, sem um estudo dos impactos, ficava essa guerra, né? Isso, não que eu concorde, nunca vou concordar com isso, mas de qualquer forma, queira ou não queira, o poder de tributar, ele envolve necessariamente esse poder de utilizar o tributo com efeito extrafiscal. E isso os estados estão perdendo. E é o que eu falo, estão perdendo mais que os municípios. Os municípios também estão, mas estão perdendo mais que os municípios por conta da expressão, né, do montante que representa na arrecadação. Então, é realmente um problema sério essa questão do impacto na perda de poder, né, para os estados. Eu até comento isso, eu acredito que um dos fatores, né, várias coisas contribuíram para a aprovação dessa emenda no passado, ao contrário de todas as tentativas anteriores, que foram frustradas. Eu acho que um dos fatores foi justamente o momento em que os estados começaram a ver que, e aí vem uma coisa interessante, a servicificação da economia, expressão que eu estou pegando, e vou pedir licença aqui, não tem as formalidades, né? Servicificação, essa palavra. Eu vou me valer dessa expressão e eu vou pedir aqui, para não, que eu não estou lembrando a primeira vez que eu vi, se eu fosse escrever um artigo, eu teria que achar a fonte. A referência. Mas a ideia de servicificação da economia é o seguinte, né? Nós estamos caminhando aí por uma questão em que aquela economia tipicamente industrial, né, da segunda metade do século passado, que foi para a qual foi montada a estrutura da emenda 1865, está sendo substituída por uma economia digital. Né? Hoje, você consome música através de um serviço, ao invés de consumir música comprando... Eu vou falar CD, mídia, né? Que se falar LP também, aí vai... Fita cassete. Fita cassete. Então, mas assim, isso é uma mudança. Então, esse mecanismo, né? Se você pegar fizer uma retrospectiva das decisões do Supremo Tribunal Federal em confrontos federativos ligados à incidência do ISS e do ICMS, basicamente o ISS ganhou tudo. Quer dizer, eu falo, a competência municipal acabou prevalecendo, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sobre a competência estadual. Então, várias vezes. Vocês pegaram várias vezes. Porque era residual, né?
Não, e porque, na verdade, por exemplo, os estados tentaram emplacar um conceito de mercadoria digital. Não. São Paulo tentou, ele começou a cobrança de download da Apple Store ali. Exatamente. E foi afastado por causa da falta de uma definição clara ali. É uma mercadoria, um download de um aplicativo, por exemplo, né? Um bem incorpóreo, mas não é uma mercadoria, né? O STF acabou decidindo isso, inclusive até voltou naquela velha decisão lá de 99 ou 98, que era aquela divisão lá do software, né? Software de prateleira. Né? Ele acabou, ele reviu isso e falou, não, software vai ser uma licença, né? Então não vai ter incidência do imposto que vai alcançar a operação de circulação de mercadoria. Então, eu tenho para mim que um dos motivos que levou os governadores, dentre vários outros, muitos até que a gente não sabe, foi de repente ver isso. Olha, a tendência também é do ICM diminuir a sua abrangência. E o IBS, queira ou não queira, né, como sendo aí um imposto que vai alcançar não só a circulação de bens, mas também a prestação de serviços, vai alcançar tudo. Talvez esse tenha sido um dos motivos. Mas, importando ou não importando, foi feita essa decisão. Porém, temos todas essas consequências, né? Então, o governador não vai poder mais fazer, por mais séria que seja uma política de extrafiscal, ele não vai conseguir mais fazer. Ele depende do Congresso Nacional aprovar. Mas não foi uma certa habilidade colocar a alíquota para o chefe do executivo? A gente conversou sobre isso da outra vez, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, não sei se você viu, Nilson, que tem uma possível bolsa de valores que vai estabelecer aqui no Rio de Janeiro. E aí a primeira medida que o prefeito fez, o Eduardo Paes, foi uma solenidade para assinar um decreto reduzindo o ISS de 5% a 2%. Né? Sendo que ela já tinha decidido que viria para o Rio. Quer dizer, ela já estava no Rio, ele aproveitou e fez esse decreto. Ou seja, não estimulou nada, né? Porque já estava aqui. Foi aquele fundo Mubidala que está vindo para cá. Estava aqui, né? Estou prometendo, 2025 não teve extrafiscalidade. Não, é cultura do chefe executivo. Não, vai gerar emprego, né? Vai aumentar o bem ou mal a economia. Toma aqui um trocado, né? Vai aumentar e tudo mais. Então, de alguma maneira, quando estabeleceu, olha, tudo bem que a gente sabe que está vedada a concessão de novos benefícios fiscais a partir de 2033, mas ao menos para o chefe do executivo, eu acho que ele foi contemplado em poderes de selecionar as alíquotas, claro, com os devidos limites, né? Mas não é as alíquotas, é a alíquota. Porque é uma para todos, né? É uma para tudo. O que você tem são aquelas previsões na legislação, na lei complementar federal, de diminuições, né? Como vai ter cesta básica, certos serviços, que você vai ter uma diminuição. Mas assim, você não vai ter variação de alíquota. Não vai ter assim o prefeito, por exemplo, para resolver atrair algum setor de prestação de serviços, não, vamos trazer aqui, vou diminuir a alíquota. Não. Então, é nessa esfera que você tem a perda do poder. Tá? O que tem, que eu confesso para vocês que eu ainda acho extremamente complexo, é que o Senado vai estabelecer uma alíquota de referência cujo propósito é alcançar, assim, manter uma média de arrecadação do que existe hoje, tá? E cada ente vai poder estabelecer uma alíquota acima dessa alíquota de referência. Até onde eu saiba é acima, eu posso estar enganado, mas é acima. Então, essa possibilidade vai até trazer um ônus político para o chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, porque se ele for estabelecer uma alíquota acima da alíquota de referência, ele vai acabar tendo que justificar por que ele não está usando a alíquota de referência, que é mais baixa, que por enquanto estão dizendo que vai ser 26,5%, mais ou menos, né? Vamos ver qual vai ser, porque vai ser estabelecido pelo Senado. Mas então ele pode estabelecer uma alíquota maior do que essa. Mas ele inviabiliza a economia. Ninguém vai querer ficar... Assim, um cara que vende qualquer bem, não vai querer ficar no Estado, né? Mas isso foi, inclusive, vendo, né? Foi interessante a condução do processo, né? Porque foi aprovada a emenda em dezembro do ano passado, e aí começou um trabalho árduo, realmente, da Secretaria Especial de Reforma Tributária para montar, né, e redigir o projeto de lei, né, o texto que seria apresentado, os dois textos que seriam apresentados. E eu lembro que foi bastante interessante, eu achei isso bastante transparente, né? O secretário especial da Reforma Tributária, que é o Bernardo Api, ele fez
Uma apresentação, né? Uma coletiva, pô, sei lá, de 6 horas. Uma coisa louca, assim. Porque é grande, né? Os projetos de lei têm 300 artigos, 400 artigos. Então, quer dizer, é grande. E aí ele falou, um dos pontos que eu achei interessante, que ele falou, não, que vai ser ônus do chefe do Poder Executivo justificar por que ele está querendo colocar uma alíquota maior. Pode até ser uma necessidade, de repente, pô. De caixa, né? De caixa, de não funcionou isso aí que vocês bolaram, não funcionou, tô sem dinheiro. Ou sei lá, uma situação, sei lá, um motivo, né? Mas por outro lado também, agora a arrecadação é no destino, né? Essa é uma mudança importante, né? Essa é uma importância que poderia ser feita por resolução do CONFAZ, era só colocar a alíquota zero nas operações interestaduais, você faria isso. Porém, a gente sabe que não é bem assim tão simples você harmonizar tantos interesses de você colocar. Vem o Senado botar alíquota zero, né? Não fala tem isso para São Paulo. Fala isso. Fala isso para São Paulo. Certamente, eu vou abrir mão aqui, mas eu quero uma contrapartida, né? E criar esse fundo, né? Que vai compensar o seu fundo. Na verdade, a reforma tributária, ela vai ter efeitos, o texto, né? Esses textos normativos vão gerar efeitos até 2077, né? Porque você vai ter uma transitoriedade da questão do repasse que vai ter medidas que vão sendo mitigadas até 2077, justamente por causa dessa questão, né? Você vai ter realmente essa mudança origem-destino, favorece alguns estados e desfavorece outros. Um que é fácil imaginar é São Paulo, que São Paulo produz uma parte das coisas. O Rio, até onde eu saiba, o Rio, a mudança para o destino é benéfica para o estado do Rio de Janeiro. Nós somos, mais importadores, para usar a expressão importadores do que exportadores. Então, mas é um problema sério também essa questão. E aí, foi o que eu falei, né? O chefe do Poder Executivo vai ter esse ônus de estipular e não vai ter mais essa liberdade de dizer, não, olha só, você vai pagar menos. Entendeu? Porque não vai ser mais recolhido onde é fabricado. Quer dizer, vai ser mais uma pouca parte ali, não tem como criar essa... Já não haveria essa possibilidade de distinção, mas porque a própria Constituição não permite você cobrar alíquota diferente em função do destino ou origem da mercadoria. Né? Mas você acha que é o fim da guerra fiscal? Não. Cara, assim, como eu falei, como você não tem mais como os estados e municípios criarem nada, você não tem como criar uma isenção. O Estado não tem como criar uma isenção. Estou falando de isenção a qualquer benefício fiscal. Ele não tem como criar na lei dele um benefício fiscal. O município não tem como criar um benefício fiscal do IBS. Você vai, assim, o que vai continuar existindo é a cobrança, que é uma outra coisa que está sendo tratada no PLP 108, como é que vai ser o funcionamento do comitê gestor e da cobrança, né? E aí, isso vai depender de cada estrutura, mas, assim, você não tem mais o poder de chegar e falar, não, olha só... Se vou te dar um benefício fiscal aqui, vem para cá, se instale no município do Rio de Janeiro, né, para ter isso. E vem cá, Nilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Até que você falou aí, você comentou da cobrança, como é que vai ser essa cobrança? Você falou do PLP 108. Rapidamente também, né, eu ainda estou estudando, a cobrança, na verdade, a emenda constitucional, ela cria essa... Aí já é a questão da capacidade tributária ativa, né? Ela cria a capacidade tributária ativa compartilhada. Eu acho interessante. Embora o texto constitucional fale competência compartilhada, mas é a competência administrativa. Porque eu falei, a competência legislativa é da União, porque ela que edita a lei complementar, e dos estados e municípios, né? No IBS, né? Na parte da alíquota, e no caso da CBS, da União, no caso da alíquota. Mas no caso específico do IBS, a cobrança, né, está sendo criada essa entidade, sui generis, né? Eu confesso que eu tentei procurar alguma coisa similar no mundo. Não encontrei. Se alguém tiver encontrado e informar para vocês no podcast... Comente aqui, pessoal. Quem encontrar pode comentar. Alguma coisa similar ao que está sendo montado para ser o comitê gestor, né? Porque, foi o que eu falei, vai ser uma entidade que é formada por representantes dos estados e dos municípios e que nesse ponto, então, vai ter uma função de gerenciar toda a cobrança, né, gerenciar e estabelecer normas padrão quanto à inscrição em dívida ativa, obrigação acessória. Tudo do IBS vai passar pelo comitê gestor. Deixa de ser a tarefa, né, essa administração, né, deixa de ser tarefa das secretarias de Fazenda
estaduais e municipais, passando a ser o comitê gestor, mas não que essas vão deixar de existir, porque essas vão atuar em conjunto, como se fosse uma coordenação do comitê gestor. O CONFAS então vai perder espaço, penso eu. Ao longo, não até 2033, que a gente vai continuar ter. existindo. Mas Não, dali sim. em diante vai. Não vai ter por que existir. Uma revogação tácita. Eu não parei de pensar nisso, mas É. você não vai ter mais a razão de existir do CONFAS. Essa função, né? Porque antes eles tinham aquela unanimidade para aprovar benefício fiscal, agora não vai ter mais, porque não interessa mais, não tem mais espaço. E esse comitê gestor seria, então, onde vai ser a guerra fiscal, entre aspas, da competência compartilhada ali. Vai ser ali. Vamos brigar para ver quem é que vai decidir o que Como vai decidir. Mas eu insisto nisso, eu acho que a questão da guerra fiscal, a questão da desoneração, fica com o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai definir essas desonerações. Entendeu? E vale para todos os territórios. Acho que tirando Zona Franca, que foi contemplada ali, acho que. Vai valer para o Brasil todo. Pô, Júlio, isso é muito diferente, cara. Porque centralizou esse poder de não tributar. Centralizou na mão da União. Mas, assim, quando aprovaram a emenda 132. a 132, eu fiquei assim, cara, como é que vai ser essa competência compartilhada? Já é uma briga, cada um tendo a sua, imagina ter que compartilhar com o outro essa capacidade. Na minha cabeça ainda estava dentro do poder tributário, da comissão tributária, mas você lembrou bem que não é a competência, é a capacidade tributária ativa. Então, assim, de como que isso vai ser cobrado? O comitê que vai inscrever em dívida ativa? Não, a inscrição em dívida ativa vai ser de cada estado e cada município. Tá? Então, o comitê gestor... Na verdade, aí há um problema sério. Por quê? Nada simples, né? Não tem nada simples, porque as disparidades são muito grandes. Né? Você fala assim, estado, tudo bem, todos os 26 estados e o Distrito Federal, em termos de organização da administração tributária, estão similares, você pode dizer. Né? Mesmo estados com menor PIB, né? Tem, às vezes, administrações tributárias até bem desenvolvidas. Agora, quando você fala em município, é uma coisa de maluco. Né? Você tem municípios com administração tributária muito bem estabelecida, com profissionais competentes, né? Com cursos regulares, como o município do Rio, município de São Paulo, Belo Horizonte. E você tem municípios, né? Não vou nem citar nomes, mas você tem municípios que praticamente não têm administração tributária, né? O que eles têm lá você tem uma pasta, né? Uma parcela lá, um órgão fazendário, digamos assim, que muitas vezes serve para receber o dinheiro do repasse, né? Dos repasses, da repartição constitucional de rendas. Ele pouco cobra. É quase uma tesouraria, né? Fica ali... Esses municípios mais rurais, por exemplo, nem... Não, no evento da OAB, eu não sei quem foi que falou agora, parece que tem município que não instituiu ainda a Secretaria de Fazenda, assim, formalmente, de tão pequeno que é, e tem município que quem escreve a dívida ativa não é a Procuradoria, né? Não. Porto Alegre, por exemplo, cara. Isso aí é uma outra coisa, né? Eu fiquei sabendo agora nesse evento da OAB. Existem municípios em que a inscrição em dívida ativa é feita pela Secretaria de Fazenda. E não são poucos, não. Olha aí. E é o controle de legalidade, né? A gente aprende isso, né? Pelo menos. Eu sempre entendi que o melhor é que haja o exercício desse controle de legalidade, que é representado pelo ato de inscrição em dívida ativa, pela advocacia pública, até porque é outro, né? Outro órgão, né? No mínimo você fala assim, não, olha, você não vai ter problema de repente estar ferindo suscetibilidade de um cara que trabalha do teu lado, né? Pô, não, olha só, você errou aqui, não sei o quê. Então, quando isso passa para outro órgão, o órgão de advocacia pública, eu acho bem melhor. Claro, eu sou advogado público, mas eu sempre achei isso. E em todos os lugares que eu trabalhei, funcionava dessa forma, né? Seja na esfera federal, já funciona dessa forma há décadas e mais décadas. Eu não sei quando que a inscrição passou para a PGFN, mas já deve ter pelo menos uns 40 anos a cá. Acredito que no estado do Rio também já foi mais ou menos no meio da década de 90 que a inscrição passou para a Procuradoria, município do Rio também, já há bastante tempo. Mas existem municípios grandes, inclusive, estou falando Porto Alegre, que a inscrição não é. É até interessante, isso é uma proposta, que isso fosse feito pelas procuradorias. Por quê? Como o comitê gestor vai passar a fazer essa coordenação, inclusive o projeto de lei prevê, salvo engano, que justamente é possível que o comitê gestor atue, né, para possibilitar essa inscrição em dívida ativa, sistemas, essas coisas, até ajudar os municípios. Seria interessante que realmente na estruturação do comitê gestor ficasse previsto que a inscrição vai ser feita pelo órgão de advocacia pública de cada município também.
Eu acho que isso seria o melhor controle da legalidade. Mas nós temos isso. Então, tanto que as normas não estão muito fechadas justamente por conta dessa discrepância. Assim, deixa eu fazer uma pergunta para esclarecer aqui para a audiência. Qual vai ser a função exata do comitê gestor? Então, ele não tem uma função julgadora, ele não vai julgar. Não, também. Vai julgar também? Não propriamente o comitê gestor, mas o contencioso administrativo está, digamos assim, sob o guarda-chuva do comitê gestor, contencioso administrativo, né? Que vai ter realmente, vai ser bastante alterado, né? Pelo que eu entendi do PLP 108, vai ser possível utilizar estruturas hoje existentes nos estados, né? E como é que vai ficar isso nos municípios? Também vai ser possível, mas quem define o contencioso administrativo é o comitê gestor. É o projeto de lei complementar, mas assim, a regulamentação vai ser pelo comitê gestor também. Ele que vai, então, definir essa jurisprudência administrativa, a gente pode dizer assim? Sim. Na verdade, é ele que vai começar a ter assim, o conjunto de decisões administrativas relacionadas ao IBS. Já a CBS, não. A CBS continua na estrutura normal da tributação federal. Tributação federal, Delegacia de Julgamento, CARF. E aí, isso gerou uma necessidade do que ficou chamado, esse está no PLP 68, né, de harmonização. Então, foi criado o PLP 68, que já foi votado na Câmara e está no Senado agora, né? Ele trata ele cria um órgão chamado de Fórum de Harmonização CBS-IBS. Esse Fórum de Harmonização tem por objetivo realmente dirimir qualquer divergência na interpretação dos dois impostos, dos dois tributos. Para mim, são dois impostos, mas tudo bem. Dirimir qualquer divergência na interpretação dos tributos, para que haja sempre uma aplicação igual, porque eles são a mesma coisa. Então, existe esse fórum de harmonização, e aqui vai uma crítica que eu fiz. Por quê? Esse fórum de harmonização ele está previsto para funcionar da seguinte forma. Tem o fórum propriamente dito, que é formado por quatro auditores da Receita Federal, 2 auditores, né, dois servidores de carreira de administração tributária de estados e municípios, e outros 2 da carreira de administração tributária de estados e Distrito Federal e 2 municípios. Então, fica 4-4. Aí, quando eu li a primeira vez isso, eu falei, por que 4-4? Por que o federal tem 4 e estados 2 e municípios 2? Por que não 2, 2 e 2? 6, né? Sem que a metralidade da parte federal, o CBS é muito próxima, né? Não, é a mesma coisa. Por que isso? E aí, na minha opinião, assim, eu vejo aí realmente uma sobreposição indevida da esfera federal. Porque se é para harmonizar os tributos, né, nenhuma justificativa tem por que a União tem mais representantes. Seja por conta da arrecadação da CBS, dos tributos federais que estão sendo incluídos na CBS, que é menor, é mais ou menos metade da arrecadação do ICMS, seja por conta da própria necessidade de que haja uma equivalência entre os níveis federativos. Eu sei que a União é a grande coordenadora, mas tem que existir essa equivalência. Não sei por quê. E aí o que acontece? Esse fórum tem 4... tem essa representação em 4-4 no fórum, e tem também aí, funcionando junto ao fórum, uma estrutura de advogados públicos, né, para ter uma participação consultiva nesse fórum. E aí, quanto a com essa previsão, 2 ponderações aqui, né? Primeiro, que eu achava interessante que, na verdade, houvesse uma atuação dos advogados públicos no próprio fórum, no próprio comitê que vai se formar o fórum. Tá me parecendo uma solução de consulta. Vai ser isso. Auditores. O contribuinte vai poder encaminhar, porque o contribuinte também não tem uma representação ali. Eu achava isso também. Igual talvez CARF, nesse né? fórum tivesse que existir. É porque o fórum é para harmonizar, ok, mas talvez fosse o caso de você ter 2, 2, 2, 2 e 2. 2 dos estados, 2 dos municípios, 2 da União e 2 da iniciativa do privada, contribuinte, dos contribuintes, para nessa harmonização.
Então, mas... Porque ali é que você vai definir, por exemplo, o que é bem e o que é serviço, né? Os Exatamente. faturadores, quando tiver uma divergência, cálculo. tiver uma divergência sobre a interpretação, vamos dizer assim, o CARF está interpretando de uma maneira, o segunda instância do comitê gestor lá está interpretando de outra maneira. Opa, não, vamos harmonizar isso aqui, né? Então, esse fórum, para mim, ele está com esse desequilíbrio federativo, talvez um desequilíbrio de legitimidade, por não ter uma participação dos contribuintes, e um desequilíbrio no sentido de que, para mim, também tinha que ter participação da advocacia pública, porque foi formado uma outra estrutura dentro do fórum, que é consultiva, formado por advogados públicos, também 4x4, né? 4 procuradores da Fazenda, 2 procuradores do Estado e do Distrito Federal, 2 procuradores dos municípios. Então, essa estrutura do Fórum de Harmonização, para mim, merecia mas eles são vinculantes? O que foi decidido aqui, a administração vai ter que ser assinatura de um ministro. Não, se bem que aí ficaria centralizado, né? Vai ter que ser seguido. E aí, então, o que decidir aqui o conceito de bens. Então, todo mundo tem que seguir esse conceito de bem, o conceito de serviço. Não vai dar certo isso aí, não. Não, por causa da legitimidade, assim, você vai por exemplo, bem ou mal, na esfera federal, quando o CARF decide algo, principalmente quando é a favor do contribuinte, você tem aquela legitimidade de ter uma representação do contribuinte lá e a representação da Fazenda na esfera federal. Agora, nisso aqui, que é tudo compartilhado, um monte de gente participando, você tem que ter, quanto mais plural e mais paritário, melhor. A gente já viu aqui que tem um jogo de forças aqui em que a União está mais representada, pelo menos numericamente. Mas uma pergunta que eu não sei se você já leu isso no projeto, eu confesso que eu não li o projeto, esse 108. Você vai ler várias vezes. Eu já estou preocupado, porque em todo lugar que eu escuto só ouço crítica, né? Isso aqui, para ter uma decisão daqui, tem que ser unânime? Isso aí foi até foi alterado no trabalho do grupo de trabalho. Porque o que aconteceu? O projeto de lei foi apresentado, né? E veio uma alteração, se eu não estou enganado, feita pelo grupo de trabalho, estabelecendo a unanimidade para conseguir feito a aprovação. Errado, unânime no negócio, né? Imagina. E aí, já viola o princípio de republicano. Mas vai ser complicado você conseguir essa unanimidade. Não, porque se é uma coisa, por exemplo, uma coisa no CONFAS, né? Você está lá lidando com uma política fiscal, você tem que dar. Lá tinha unanimidade para conceder benefício fiscal. Você não precisa de interpretação. Mas a própria unanimidade agora, era atacada, você sabe. Não, sim. Mudou. Tanto que quando teve, acho que na legitimação das subvenções, eles deixaram fazer por maioria. Cara, como é que você vai interpretar o direito exigindo unanimidade? Assim, que já o direito por si só já é divergente. Eu vou até checar aqui depois, mas eu lembro que uma das questões que foi alterado a proposta, quer dizer, ou seja, foi apresentado o projeto de lei. Aí foi criado um grupo de trabalho de parlamentares na Câmara para analisar, cada um dos dois, né? O PLP 68, o grupo de trabalho já apresentou o resultado, já foi votado na Câmara. Agora foi para o Senado. E o PLP 108, ele teve um trabalho do grupo de trabalho, o grupo de trabalho apresentou o texto que eles estão propondo, né? Um substitutivo, e isso ainda não foi votado. Vai ser votado, né? Vai ser votado agora, né? Sei lá quando, né? Mas já voltou, os trabalhos já voltaram, né? Então ele vai ser analisado. Mas eu tenho quase certeza, que houve uma mudança justamente para prever essa unanimidade. A unanimidade, por um lado, tem esse poder, pelo menos, de equilibrar essa falta de paridade. Aqui, mas... Porque se tem quatro auditores fiscais federais e 2 municipais e 2 estaduais, qualquer decisão aqui vai exigir um consenso entre estados e municípios. Porque se não tiver uma unanimidade, você não tem a decisão. Agora, se fosse uma coisa assim por maioria, né, a união com 4, ela precisava convencer só uma pessoa. Ou alguém do município ou alguém do estado para ter essa decisão. Então, eu acho complicado. Talvez para esse tipo de estrutura, a unanimidade garanta os direitos dos estados e municípios, porque eles vão falar assim, então não vamos votar com vocês.
Vocês vão ter que chegar a um consenso para ter uma decisão. O problema aqui que eu vejo é que a gente está falando de interpretação jurídica. E não dá pra gente... Não é política, a gente tá falando de interpretação jurídica. O que é bem, o que é serviço. Tá tendo uma divergência. Determinado serviço, como é que funciona. A gente tá falando de interpretação jurídica. É difícil a gente conseguir antever os dilemas que vão surgir, né? Do ano que vem, imagina daqui a 10 anos, diante de um novo cenário aí, que não é um cenário como a gente pensou no início. Não, juntou o ICMS, juntou com o ISS, que era uma coisa. Não é. Realmente agora a gente caiu a ficha e todo mundo já sabe que é completamente diferente, não é simplesmente uma junção de duas siglas, né? Mudou completamente racional. E você imagina, por exemplo, no campo das imunidades, o debate que nós travamos com relação ao livro eletrônico, né? Se tinha ou não tinha imunidade, né? Você exigir uma unanimidade num modelo desse daí, por exemplo, uma questão de imunidade, uma limitação constitucional ao poder tributário, que eu acho que vai dar um grande problema. Que eu acho que o legislador deve ter pensado o seguinte: não, mas, pô, se vai todo mundo arrecadar, vai todo mundo consentir de alguma maneira, né? O problema é quando um arrecada e outro fica no arrecada. Vai todo mundo ganhar, né? A alíquota de aderência, né? A alíquota acompanha ali. Agora, numa situação dessa que você... Não, mas peraí. Afinal de contas, a Constituição está tributando o papel, né? Que a Constituição fala, o papel destinado à impressão de livros periódicos. Né? E agora veio primeiro a mídia, né? E a primeira discussão era aquela. CD-ROM. Em fundo, lembra? Teve discussão de revista pornográfica, e teve discussão de listas amarelas. Tudo para o CSTF, né? Isso, em princípio, deveria vir da harmonização desse fórum. E aí vai pegar a visão política de pessoas, cada um quer para falar. Para mim, pornografia não tem que ter imunidade. O outro fala, cara, você não pode, o Estado não pode nem interferir nesse tipo de veiculação. Pode acontecer isso. Pode acontecer de você ter assim, um comitê gestor interpretando que não alcança imunidade e o contencioso administrativo da União Federal interpretando que alcança imunidade ou vice-versa. Aí a harmonização é justamente para você ter os dois, né, o CBS e IBS, eles entrando em... Não, olha só, essa aqui é a interpretação oficial que tem que ser seguida. Mas você pode ter, vai ser complicado, sem dúvida. Vai ser complicado. Entendeu, Júlio? Aí que vai pegar, acho que os grandes dilemas. Já falei, difícil ter ver dilemas, né? Daqui uma década, mas eu consigo imaginar que nesse campo das limitações constitucionais ao poder tributar, vai ser onde mais difícil alcançar uma unanimidade. Para mim, eu acho que o grande problema aí vai ser chegar a alguma decisão. Porque se tiver unanimidade... Eu estou querendo achar aqui a redação, mas eu tenho quase certeza que a redação do substitutivo prevê a unanimidade. Eu tenho quase certeza do substitutivo do grupo de trabalho, que ainda não foi votado, tá? Não foi votado lá na Câmara. No PL 108, né? No PL 108. Eu acho que eu cheguei a ver. O Nilson, sabe se o PL 108 vai ser também tramitado sob regime de urgência? Acho que esse não, né? Então, tem um pedido, né? Eu não sei se já foi aprovado. Poxa vida, tem um pedido, não sei se foi aprovado. Empobrece. Porque o bem ou mal você passa pelas câmaras, né? Constituição de Justiça. Você tem um estresse ali desse... Não dá tempo de debater, na verdade, cara, né? Dá. Mas esse problema do comitê gestor vai ser algo extremamente complexo. Eu acredito que vai ter muito debate político ainda que haja esse regime de urgência, vai ter muito debate, muitos grupos de pressão. Eu acho que os contribuintes ainda vão entrar nisso aqui. Temos duas eleições presidenciais até 2033, né? Eu acho que vai entrar nas agendas. Os contribuintes ainda vão entrar aqui. Difícil a gente imaginar que vai passar. Se fosse apostar hoje, o que você acha, Rogério? Savacatio, né? Vai seguir sem nada de mudança, uma PECzinha ali para dar um justo, né? Ou você acha que vai ter alguma PEC? Eu acho que não vai ter até 2033. O cenário do Brasil é esse. Essa data, 2033, ela tem uma razão de ser, né? Porque 2033, por exemplo, é o ano em que o crédito de uso e consumo vai ser liberado, né? Aquele crédito de consumo CMS que já vem de quando, né? Está sendo postergado desde a edição da Lei Complementar 87. Então, vai ser 2033, né? Olha aí. E também a Lei Complementar 160, que é a lei que trata da convalidação de benefícios fiscais, né? Aquela grande trabalho que foi feito de convalidar benefícios fiscais do ICMS, também prevê que os benefícios fiscais vão ter existência até 2032. Então, não por acaso calhou que seja 2033 o início. Agora, eu não acho impossível, mas eu não acho impossível uma PEC aí. Revogando tudo. Não, revogando tudo não, mas... Tem avanço. Revoga a emenda constitucional 132. Tem avanço. Seria um pecado. Não, eu acho o seguinte, eu acho que não dá mais. O trem saiu. O trem saiu e ele tá
está seguindo, né? A questão é como é que a gente... Porque o trem saiu, mas certas alterações, certas reformas no trem vão ter que ser feitas com ele andando, né? Então, mas olha, só de acabar, pelo menos o que me disseram, não sei se vocês vão enfiar ali, né? O ICMS-ST, o que isso facilita a vida do operador, dos contribuintes mesmo assim, né? Que a subvenção tributária é um problemaço, assim, tanto por... Às vezes que tem uma barreira de entrada, né? Eu já fiz algumas palestras explicando isso, como que isso às vezes cria, sem querer naturalmente, né? É difícil às vezes um cara querer empreender e verificar que ele tem que antecipar o recolhimento de uma carga tributária. Que é lá da frente. Não é isso? Então, pô, isso para mim, cara, se voltar atrás é um pecado. E vamos combinar também que, por exemplo, pode ser uma grande empresa prestadora de serviço. Ela vai ter que seguir, né, um conjunto legislativo único. Ah, não, mas eu vou ter que saber qual é a alíquota do município. Tá bom, você vai ter que saber qual é a alíquota do município X. Mas conhecer a alíquota é uma coisa, conhecer o base de cálculo, como é que é o contencioso administrativo, realmente era assim, quase que beirando a insanidade, né? Não, o modelo de creche débito, por exemplo, ele fomenta a cidadania fiscal. Porque muitas empresas estão no regime cumulativo, para ela não é tão diferente ou indiferente exigir ou não nota fiscal de vou almoçar. Aí não pede o cupom fiscal porque não vai tomar crédito daquilo, por exemplo. Né? Já a empresa do lucro real é uma obsessão, né? Contabilizar tudo ali. Então isso acaba que incentiva um círculo vicioso positivo, né? No sentido de cidadania fiscal. Olha, mesmo que eu tenha um pequeno estabelecimento, se eu estou na não cumulatividade agora, eu vou ter minha CBS ali, eu preciso, quando for comprar algum prestador de serviço, me dar essa nota. Então você incentiva todo mundo a operar dentro do sistema. Para mim, eu acho, tomara que venha uma PEC assim, para melhorar o modelo, mas não como o Júlio falou, revoga todo. Fica revogada a PEC 132 até 2050, né? Eu acho realmente não tem como. O que pode ser feito é tentar regulamentar da melhor maneira possível. Mas concordo, está sendo muito rápido. Né? Está sendo muito rápido. Até porque os prazos colocados também na PEC foram rápidos, porque 2026 já tem cobrança. Já tem a alíquota 2026 de teste, já tem aquela alíquota de teste. Agora, se não falha a memória, acho que é 27 ou 28, já sai a substituição do PIS da COFINS. Acaba o IPI. Acaba o IPI. Acaba não, fica só a Zona Franca. Sim, mas assim, 28 ou 29, quer dizer, cara, é daqui a pouco. A gente pensa assim. E aí, do ponto de vista do IBS, que vai começar essa alíquota teste, mas para começar a alíquota teste, eu tenho que ter esse comitê gestor funcionando. Tem que ter, vamos lá, tem que ter a lei aprovada, tem que ter o consenso de estados e municípios para formar o comitê gestor, tem que ter uma estruturação, tem que criar um sistema de informática dele. Isso tudo, gente. 26 daqui a pouco, gente. Cara, mas isso tudo vai ficar... Essa sede vai ser em Brasília, ainda tem sim, isso, né? Sim. Eu não lembro se o texto fala em algum lugar que a sede é em Brasília, mas só pode ser. Ou seja, vai ser tudo centralizado lá, assim... A União vai acabar... Assim, pelo que eu tô vendo aqui, a União vai ser... Vai ter cada estado... Eu acho que vai ser assim. Primeira instância, cada estado tem a sua... Não, isso é o contencioso administrativo, mas o funcionamento do comitê gestor, ele é unificado em Brasília. Em Brasília. Eu não lembro se tem algum artigo que fala assim, a sede do comitê gestor em Brasília, mas se não tem, é uma ilação natural, né? Então, não tem como dizer. Mas assim, vai ter o funcionamento, ele vai ser formado lá por representantes de estados e municípios, e vai ter lá, tem vários órgãos, né? Diretoria de fiscalização, diretoria de tributação, diretoria de procuradorias, e aqui vai mais uma crítica, né? Realmente, a função da diretoria de procuradorias ficou muito diminuída, mais uma vez, só consultiva, praticamente. Por exemplo, a diretoria de procuradoria não está tendo nenhuma função no tocante à inscrição individuativa. A inscrição individuativa está na diretoria diretoria de tributação, se eu não estou enganado, de fiscalização. Então, tudo isso vai ter uma estrutura, inclusive a União, de passagem, a União vai financiar isso, né? São 3 bilhões que estão previstos orçamento para instalação e funcionamento durante os primeiros meses, mas depois vai reaver através da cobrança do próprio IBS. Uma parcela do IBS vai voltar para a União? Não, por causa desses 3 bilhões. Que ela vai. Que 3 bilhões para instalação, né? Que precisa de dinheiro. Como é que você vai montar isso aí? Entendeu? Aí, depois, o comitê gestor vai ser financiado com uma parcela da arrecadação do IBS. Vai ser assim. E aí eu acho que o pagamento... É uma dotação orçamentária ali. Tá? E aí o pagamento desse dinheiro que a União adiantou vai ser feito também com parte do IBS.
Então, não sei se você chegou a ver isso ou se tem essa previsão. Então, esses conselhos de contribuintes, eles vão continuar existindo no Estado, nas capitais dos estados? A previsão é de que vão existir 27, digamos assim, órgãos julgadores de segunda instância. Tá? Tem essa previsão. Ou seja, um em cada estado do Distrito Federal. Agora, se vai haver a utilização da estrutura já existente, isso não está tão claro. Eu acredito que sim. Claro que seguindo digamos assim, a coordenação do comitê gestor, mas seria muito ruim você, de repente, criar toda uma estrutura nova em cada estado de um conselho de contribuintes, um conselho de recursos. E o estoque? Vai continuar? A gente vai ter que ficar 2 esferas um bom tempo, né? Porque ele tem processo administrativo que fica bastante tempo assim, tramitando. A partir de 2033, as novas questões já vão para o novo modelo. Aí você vai carregar ali auto de infração, de ICMS, de ISS. Vai continuar existindo. Então vai ter uma concomitância, entendeu, Júlio? Um bom tempo aí. Porque assim... Porque não tem previsão que o estoque vai ser assumido pelo novo... Não. Porque 2033, em tese, zerou... Vai ser difícil, cara. Zerou o sistema, né? A gente até estava batendo um papo antes, né? O que acontece? Os próximos... Eu vou falar aqui mais ou menos, né? Os próximos 15, 20 anos, nós vamos ter a coexistência dos 2 sistemas. O sistema atual, eu falo de ICMS, ISS, né? Com todos os problemas que ele tem, né? Então, você vai ter para contribuintes e para administração tributária, você vai ter todos os problemas, que vão diminuindo logo ao longo do tempo. Mas se você pensar que, vamos dizer, um faturador de ICMS ocorrer em 2032, a decadência dele vai até 2037, mais ou menos, se for 5 anos do faturador, né? 150 parágrafo 4º. Então, 5 anos, vai até 2030. Vamos dizer que o lançamento ocorre em 2036. Aí, discussão. Você vai ter muito tempo. Eu vejo assim, eu acho que nos próximos 20 anos, assim, quem opera com direito tributário vai ter trabalho até dizer chega. Vai ter muito trabalho. Você vai estar nativo ainda, Nilson? Até lá, sei lá. Eu já pedi para fazer lá a contagem no meu tempo. Aposentar. Saída pela direita, era tipo o Leão da Montanha. Os antigos entenderão, né? Saída do Leão da Montanha, né? Não, mas vai ser um desafio. E realmente ainda está muito no ar como que vai ficar o papel, né? Por exemplo, o papel da Procuradoria Estadual, o papel da Procuradoria Municipal. Aparentemente, o que dá a entender é que o comitê gestor vai exercer uma atuação de coordenação, mas que quem vai defender, por exemplo, o IBS no Rio de Janeiro, uma questão que envolva o Rio de Janeiro, seja o Procurador-Geral do Estado, através de algum tipo de acordo com o comitê gestor. Quando você vê, eu falei de diretorias, né? Vão ter diretoria de fiscalização. Quem vai ocupar essas diretorias são servidores concursados das áreas de fiscalização, né? Secretaria de Fazenda, e também a diretoria de procuradorias vão ser procuradores do Estado e dos municípios. Então, assim, há a previsão de utilizar não só os ocupantes dos cargos hoje existentes, como também a estrutura existente. Mas a gente só vai verificar isso mesmo quando as leis complementares estiverem publicadas, e mais a regulamentação disso também, quando começar a implementação. Porque eu não sei como é que vai ser, vai escrever em dívida ativa aqui, vai ser ajuizado. Tem toda uma constante também. Chegou a se cogitar de estabelecer, né, de encaminhar uma PEC, não para revogar tudo, mas uma PEC para alterar a competência judicial, para que o IBS e o CBS fossem julgados somente pela Justiça Federal. É isso que eu ia te perguntar, se esse fórum de harmonização ele é um órgão federal. Porque qualquer decisão aqui teria que ser julgada pela Justiça Federal. Ele não é um órgão federal. Não está previsto como órgão federal. Ele é um órgão, sei lá... Acho que é dentro da estrutura do comitê gestor também. Eu vi o Pacheco falando com bons olhos essa medida, inclusive de criar uma vara para julgar esses conflitos que vão surgir de início em Brasília. Eu acho que isso até me arrepia, cara. A gente precisa de divergência, a gente precisa da jurisprudência do Rio Grande do Sul, da jurisprudência do Rio Grande do Norte. Não dá para você imaginar um julgador ali central vai julgar as realidades, né, do Brasil. O Brasil tem índio, tanta coisa, né? Índio, indígena, tem que corrigir essa expressão. Vai ser cancelado. Não, indígena, já corrigi em tempo, não é nem para fazer aqui rapidinho. Então não dá para você, não, vamos colocar ali
um juiz natural, né, em Brasília, claro que isso foi colocado, a ideia é sempre bem-vinda, né? Agora, você tem que refletir sobre as consequências que vão vir no dia seguinte dessa ideia. Então, tomara que isso, não é bem assim, eu sei que a divergência às vezes é arrastada, é morosa, às vezes é até injusta, mas ela é bem-vinda dentro de um sistema democrático. Você tem que ter divergência. Bota um cara só para julgar, acabou a divergência. Realmente, aparentemente está se mantendo assim, não, uma pendenga de IBS com o contribuinte do Rio de Janeiro, o contribuinte do IBS do Rio de Janeiro, vai ser tocado pela Procuradoria, né? Quem vai ajuizar em nome do Comitê Gestor, porque a competência é compartilhada através do Comitê Gestor. Então, é uma questão também. Quem que está ajuizando isso? É o Comitê Gestor? É o procurador do Comitê Gestor? Sabe vai existir isso? Eu não sei se vai existir uma procuradoria. O Brasil adora criar um procurador. Adora. Tem que ter cuidado com isso. Faz cartorial, patrimonial, adora isso. Não tem previsão disso, não. Mas pode aparecer isso. Mas aí era só. Infelizmente, é só alterar a lei complementar. É só chegar no Senado ali, bota aí Procuradoria do Comitê Gestor. Não demora muito. A ideia original foi o que eu falei, é usar as estruturas existentes. E aí o Comitê Gestor vai exercer esse papel de coordenação. Mas, como eu falei, é uma coisa completamente nova. A gente não sabe como é que vai funcionar. É completamente novo. A gente está entrando, para usar uma expressão bonita, né, em mares nunca antes navegados, cara. A gente não vai saber. Então... É isso aí. Que vai fazer a sua última pergunta, que a gente está caminhando para o final. Sim. Faz aí a última pergunta. Nilson, e na advocacia pública, algum outro lance assim, que você lembre, algo que você, poxa, isso aqui realmente impactou? Ou não, você acha que é uma coisa positiva? Como é que funciona o papel da advocacia pública dentro do IBS? Sim, o que se viu até agora é que, por exemplo, nas definições iniciais, a PEC, né, a Emenda Constitucional 132, não trazia muita coisa, só trazia essa criação, né, de que o trabalho seria feito através do Comitê Gestor, essa competência. Os projetos de lei complementar, tanto o 68 como o 108, é que está começando a definição disso. E aparentemente, e aí é uma avaliação, né, que estamos fazendo assim, talvez esteja tendo aí uma certa coisa, como por exemplo, não existir a previsão de que a inscrição tem que ser feita pela Procuradoria. Aquilo que você comentou minutos atrás, né? A inscrição ser pela Procuradoria, eu acho que é um avanço em relação ao passado, né? Se você for pensar, a União fez isso, não sei exatamente a ordem, mas a União fez isso já há décadas e décadas. Vários estados passaram também para isso, vários municípios, primeiros municípios grandes passaram para isso, depois vários municípios médios. Então, o projeto de lei não fala que a inscrição vai ter que ser pela Procuradoria. Eu acho que talvez seria interessante que as instituições de advocacia pública, as procuradorias, tivessem uma participação mais importante, principalmente nas questões ligadas à interpretação das normas jurídicas, né? Eu achava importante, e por uma leitura inicial dos dois projetos de lei complementar, a participação está ficando mais assim, se nós tivermos dúvidas... Os auditores, né? Se nós tivermos dúvidas, a gente pergunta para vocês, mas vocês vão ficar num papel quase que sem uma função, digamos assim, primária. Não tem sentido, né? Que é quem atua no judiciário, é quem lida com quem tem o contato primeiro com o entendimento dos tribunais superiores. Então, é uma visão que nós estamos vendo. E com uma diferença, por exemplo, para a advocacia pública federal, né? Seja a AGU, não, vamos falar a PGFN, né? A PGFN acho que não vai mudar muito a vida, porque todo o ciclo da CBS, tirando a questão da harmonização que vai ser necessária, todo o ciclo da CBS está dentro da União. Agora, para as procuradorias estaduais e municipais, é essa grande incógnita, né? Como que vai funcionar de fato? Entendeu? Da mesma forma que para as administrações tributárias, né? Como é que vai ser? Tá bom, olha só, primeira discussão aqui do IBS aqui. Como é que vai ser? A gente vai receber vai ser o comitê gestor vai informar, aí o comitê gestor vai chegar e vai falar: atenção, Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, existe uma causa aqui que o contribuinte XPTO está movendo, então vai caber a Procuradoria-Geral do Estado defender o IBS, assim, né? Em nome do comitê gestor. A gente não sabe ainda bem como é que isso vai funcionar, né? Você vai ser... Tudo isso a gente vai ter que ver, vai ter que aprender fazendo, né? Então,
vai ser complicado. Trabalho é o que não falta, né? Trabalho é o que não vai faltar. Mas, O pessoal gosta de inicialmente... escrever livro, né? Fazer curso, olha aí, prato Vai ser cheio. uma beleza. É. Não, vai ter, o que eu tô falando, vai ter que estudar muito, gente. Vai ter que estudar muito. Foi o que eu falei. Como eu parto do princípio daquela máxima, né? No mundo da análise criaturoscopia, você procura tentando ver alguma coisa. Deixa eu ver alguma coisa parecida. Aí a primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo foi o comitê gestor do Simples Nacional. Não é a mesma coisa. Vai ser muito diferente. Tudo bem, tem uma questão de gestão, né, feita por esse comitê gestor, que envolve a participação dos interesses de estados e municípios, mas não, esse vai ser muito além, vai estar muito mais à frente, digamos assim, a necessidade de sentar e dialogar, que foi até uma coisa que o professor Daniel Ávila, que teve aqui, né, ele falou... O Alves. O Daniel Alves, perdão. Ele falou muito bem na exposição lá na OAB, ele falou, não, gente, diálogo vai ser essencial, sabe? Aquela questão também de uma postura meio, né, não confio em você, não tem jeito, vai ter que sentar. Talvez seja até uma coisa boa, porque como estados e municípios e União vão ter que sentar para chegar e fazer delimitações comuns que vão impactar financeiramente, né, para todos os níveis federativos, também isso seja melhor para melhorar uma coisa, que é o diálogo com os contribuintes também. Né? Graças a Deus, eu falo isso porque eu já trabalho com tributação já há algum tempo, eu tenho assistido uma mudança de mentalidade. Né? Daquela questão que a gente estava falando, né? Como se fossem dois inimigos, né, seculares que não gostam nem... Aquela questão Montecchio e Capuleto, né? Não pode nem deixar os filhos na mão. De assim a hoje nós temos, né? A União está muito à frente na questão da transação. Quer dizer, está começando a aumentar o diálogo. Eu acho que vai ser necessário esse diálogo interfederativo e o diálogo com os contribuintes para... E aí, nada contra o Poder Judiciário, mas para tentar resolver os problemas antes de chegar ao Judiciário, não ficar nessa dependência eterna do Judiciário resolver. Porque eu nem sei quem vai ser... Quem sabe nem quem vai julgar, o né? Judiciário competente, então vai ser isso. complicado, entendeu? Então, É uma das dimensões da cooperação, tá lá, né? Agora, princípio, né? Tá, elevado a princípio lá, princípio, parágrafo cooperação. 4º, acho, né, do 145. Pois é. Está estourando o nosso tempo Vai lá, aí. Júlio. Então, vamos finalizar. Professor Nilson, quero agradecer a sua participação, aceitar nosso convite. A gente teve aqui uma aula, né? Não falei sem arrecadatória, que eu lembro quando ele me dava aula. Não pode ser pessoa arrecadatória. Não podemos usar esse termo sem arrecadatória. No final eu falei, né? Sem arrecadatória do IBS, não tô brincando. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que tenho certeza que nossa audiência, nossa plateia aqui que tem aqui, o Gabriel, o Juan, tô assistindo, o Fabiano também está ali assistindo. A gente teve uma aula do que vai acontecer na reforma tributária e do descontencioso, de tudo que vai vir por aí. Rogério, quer falar alguma coisa? Suas considerações finais? Muito obrigado, professor Nilson. A galera já sabe, é para se inscrever no canal, deixar o like, comente também aqui no episódio, siga a gente nas nossas redes sociais, não é isso, Júlio? A gente está no Instagram. É tudo quanto é lugar nos streams. Também no Spotify, no Deezer, estamos também nos streams de áudio, isso é verdade, bem lembrado. Quer deixar suas considerações finais, professor? Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, foi muito proveitoso, foi muito legal. Foi rápido, Júlio. Pô, você cortou logo aqui. Não, tem mais de uma hora já. Foi muito legal participar aqui, pô, acho interessante. Estou curioso para ver os comentários, né? Porque acho que até vão ter comentários interessantes, porque eu insisto nisso, estamos num momento que assim, com certeza quem participa do momento, as pessoas mais novas, os profissionais que estão ingressando na carreira agora, nas carreiras, sejam carreiras públicas ou mesmo na carreira de advogado tributarista, vão poder comentar, olha, eu participei da implantação do IBS-BS, foi um desafio. A gente está vivendo um momento ímpar na nossa história tributária. Então, eu acho interessante, tenho críticas, eu acho que todo mundo tem, né? Tenho críticas, comentei algumas aqui, mas eu acho que é um momento muito interessante. E como eu falei, eu acho que o trem já saiu, não tem como voltar. A questão é a gente tentar fazer o melhor possível. É isso que eu tenho a dizer. E uma última coisa que eu queria falar, né? Eu espero, né? Porque o que eu falei da perda de poder dos estados. Eu, como cidadão, eu espero que o objetivo maior dessa alteração, dessa reforma, que é a simplificação, justifique a perda de poder dos estados e municípios. Porque se não trouxer a simplificação, não teve porquê a perda de poder. Então, tomara que daqui a 20 anos a economia brasileira esteja caminhando muito bem, né, do ponto de vista do consumo,
por conta dessa alteração. Entendeu? Fique mais simples para poder trabalhar, exercer as atividades. Tomara. Vamos ver. Só o tempo dirá. Então é isso, né, galera? Com essas palavras do professor, o trem já saiu, como diz o professor, agora não tem volta. Forte abraço a todos e até a próxima.